Olha só, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje, conosco hoje, comigo e com o Rodrigo. Né? Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho de mim rapidinho, né? Eu sou Renata Borges, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas eu também sou líder comunitária. Então, isso é uma parte minha que muita gente às vezes não conhece, o pessoal da psicologia às vezes não sabe. Quem me conhece mais de perto sabe dessa minha outra parte aí. Ei, Cida, boa noite. Dessa outra parte aí. E o Rodrigo é um amigo muito querido dessa empreitada, porque o Rodrigo, ele é o presidente da associação aqui do bairro. E quando eu comecei a rede de vizinhos protegidos lá em 2012, que a gente foi trabalhar com a questão da segurança, né? Ei, agora deu. Olá, tudo Bom, bem? Bora, eu vamos contar estava as coisas. apresentando aqui. E eu estava me apresentando aqui falando o seguinte, que uma coisa que muita gente não sabe é da minha liderança comunitária. O pessoal entra aqui no Cognitiva, sabe que aqui na coisa eu vou falar de psicologia. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não sabem dessa minha liderança comunitária e que você é uma pessoa encantadora que eu descobri no meio do caminho, né? Bora. Eu lembro até hoje o dia que eu te conheci lá na escola Eu Guiar. também, lá na escola Guinhar. Eu estava vendo aquela quantidade de gente, aquela bagunça, cada um de uma rua. Eu falei, gente, que sensacional, o bairro inteiro está aqui, né? E aí, engraçado, né? A gente percebe que, apesar da quantidade de casas, as pessoas não se conheciam antes desses canais de Não, comunicação. não. E eu morei a vida inteira lá e pouco conhecia os meus vizinhos, né? Aliás, meus vizinhos, assim, mais daquela região, né? Os dois para cima, dois para baixo, da frente, é isso aí. Sim. E tá errado, né? E a partir daqui do movimento Mangabeiras, né? Este movimento, inaugurado por você e pela Cruzada também, nossa querida e fiel companheira, Na né? realidade, a Escudeira. Cruzara veio Companheira, não, depois. escudeira. Sabe quem começou comigo? Ah. Foi Hermeto, Luciana e Manfredo. Sim. Quem começou comigo foi Hermeto, Luciano e Manfredo. A Crozara veio depois, no segundo momento, quando eu falava, eu não sei mexer em tecnologia. A Renata falou, não, deixa que essa parte é comigo e essa parte eu pego. Mas a gente foi pegando um monte de gente ali no meio do caminho. Eu não conhecia a Renata. Eu conheci a Renata depois. Mas o Manfredo, o Hermeto e Luciana eram meus amigos. Sim. E aí eu chamei eles e falei, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí a gente fez aquela primeira reunião e você já estava presente naquela primeira reunião lá na Quinhá. Depois teve a segunda. Na segunda já tinham 300. Na primeira tinha mais de 100 pessoas. Mas na segunda já tinha 300. Então aí é que a gente vê, né, como que é que as pessoas querem realmente participar e elas não participam porque às vezes não são convidadas muitas vezes para participar e não são às vezes colocadas para participar. Eu vou colocar e vou dar uma introduçãozinha aqui rapidinho para quem está vendo a gente aqui, né? Então eu vou começar. Gente, o que acontece? Vou colocar para vocês um pouquinho da história só para vocês entenderem, né? Em 2012, aqui no meu bairro, no nosso bairro, né, Rodrigo? No nosso bairro aqui, a gente estava sofrendo uma onda de assaltos muito pesada. E eu viajei de férias, e quando eu voltei de férias em julho, 3 vizinhos tinham ligado para mim, e eu cheguei e já tinha retorno dos vizinhos, falando que as casas tinham sido assaltadas. E uma das casas a pessoa tinha sido assaltada com arma na cabeça, eles fizeram, né, o cárcere privado, ameaça à criança, aos filhos, uma coisa horrorosa. E era na mesma rua, 3 tinham sido assaltados naquele mês. Eu falei, bem, se eu não me movimentar,
E se eu não fizer nada, ninguém vai fazer e isso vai piorar. E eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair. Eu custei a construir minha casa, eu custei ter minha casa, custei a fazer, arranjar dinheiro para poder estar aqui. Agora que eu tenho dinheiro, que eu consegui terminar a construção da minha casa, que minha casa está aqui, os bandidos vão me fazer sair da minha casa, eu não admitia uma coisa dessa. Então, aí naquele momento eu entendi, falei, gente, 3 vizinhos me ligaram. Na realidade, os 3 que me ligaram é porque no ano anterior, eu e o Hermeto, nós tínhamos ido lá na polícia e tínhamos conversado com o coronel que era lá na época. E ele veio aqui em casa e fez uma reunião só para os vizinhos próximos. E nós fizemos uma reunião com umas 30 pessoas aqui em casa. E aí, o comandante lá foi trocado. Nós fizemos a reunião no final do ano, deve ter sido novembro, por aí. Ele foi trocado, o negócio não foi para frente. Quando foi julho, aconteceu isso, os vizinhos me ligaram, eu falei, gente, o povo está pedindo socorro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Bem, se ninguém vai fazer, eu vou fazer. E aí nós juntamos o pessoal, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pôr na caixa de correio. Liguei na escola Guinhar, perguntei se eles me arranjariam um espaço para eu fazer uma reunião lá. Eles disseram que sim, ofereceram o espaço. A gente, eu fiz os convitinhos na época, que era folha de papel, cada um imprimiu em casa, cada um cortou as folhinhas e cada um distribuiu na sua região. Aí um falou, eu vou distribuir nas ruas tal, tal e tal. O outro, eu vou distribuir nas ruas tal, tal e tal. E a gente foi lá e pôs na caixinha do correio. E na primeira reunião, olha, foi desse jeito. Foi um bilhetinho na caixinha do correio, convidando para uma reunião para falar de segurança na região. Nós tínhamos 100 pessoas sem a gente iniciar o negócio. E o Rodrigo eu conheci lá. Nesse dia, eu não vou esquecer, porque eu conheci ele lá nesse dia também, não vou esquecer disso também. Engraçado que a gente começa... E aí nós começamos a fazer as reuniões e o Rodrigo muito presente e tal. Daí a pouco o Rodrigo vira o presidente da associação da rua dele. Aí daí a pouco o Rodrigo, vamos fazendo as coisas, vira presidente da associação do bairro. Aí foi uma beleza, porque aí juntou o movimento Mangabeiras do Oeste com a associação do bairro, que eram 2 coisas distintas. A associação era uma turma que não se misturava com o movimento, que, na realidade, tinha umas certas distinções de áreas, e o Rodrigo conseguiu fazer a conexão do bairro. Então, a gente tem que falar, né, das qualidades. Né? E aí, gente... O que eu acho interessante nisso, que eu convidei vocês para essa conversa, eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho, que eu acho que é a questão do seguinte, né? Do que gera sentido e significado para a gente e o que faz a gente sair do sofá e sair da nossa zona de conforto, porque o sofá é uma zona de conforto. Todo mundo... De uma certa forma, a gente tem uma tendência a ficar quieto diante de uma situação que está acontecendo e a gente tem uma tendência a não se movimentar e a gente fica no sofá. Né? Ah, tem um problema acontecendo? Tem. Vou reclamar da política, a política tinha que fazer isso para mim, os deputados tinham que fazer isso, os outros tinham que fazer isso, mas ninguém tira a bunda da cadeira, todo mundo fica parado e quieto. E aí foi que o Rodrigo entra e eu quero que ele coloque um pouquinho. O que fez ele buscar, né, levantar, né, você ainda não era casado, depois casou, tem 2 filhos pequenos e continuou. Podia ter falado, não quero. Não quero isso não, agora estou com os filhos pequenos, eu vou cuidar dos meus filhos. Podia ter falado isso e não. E foi em frente, continuou com o projeto. Né? E eu queria colocar isso para vocês, porque eu acho que a gente precisa entender que nós somos sujeitos de mudança. E isso é importantíssimo, é essencial. O Rodrigo, fala aí para nós. Borja, primeiramente queria te agradecer pelo convite, tá? Para mim é uma honra, uma satisfação enorme. Você sabe que eu tenho você como minha mentora, você é a inspiradora desse projeto, junto com a nossa querida
Cruzara, como eu disse, né? E antes tinha o Hermeto Manfredo, tem tempo que eu não converso com o Manfredo, Hermeto também sumiu, e a Luciana, de vez em quando eu converso com ela, inclusive clonaram o WhatsApp dela, né? Mas, que coisa, né? Os bandidos, para isso, eles são bons, para trabalhar, não, né? Ó, a Fernanda está aqui nos assistindo, a Fernanda do Sion. Coutinho. Ah lá, Fernanda Querida, Coutinho, ó. Cabeça amiga. do Sion na Rede Vizinhos Protegidos. Fernanda, prazer ter você aqui com a gente, querida. Obrigada Prazer. pela presença. Você é uma pessoa nota 1000, Fernanda. Ela já ganhou um tanto de prêmio. O que ela ganhou de prêmio da Polícia Militar, né? E ela é uma pessoa realmente referência em termos de prevenção e combate à criminalidade. Mas, veja bem, primeiro, Borja, olha que situação, né? A gente tem desculpa para tudo que a gente não quer fazer, né? Eu tenho várias, né? Eu sou professor, sou membro do Tribunal de Ética da OAB, sou do Instituto dos Advogados, pai de 2, né? E presidente da associação, ou seja, eu tenho várias desculpas. Fala assim, não, isso... sócio do escritório de advocacia, né? Meu sócio viajou não, ele saiu do escritório, está no exterior, morando no exterior, fez a saída definitiva, ou seja, eu tenho vários motivos para falar, não, eu não tenho tempo, né? Mas eu me recuso a fazer isso. Sabe por quê, Borja? Porque é sensacional a gente ter pessoas queridas ao nosso lado, tá? E eu já fui assaltado mais de uma vez. E eu te falo que ninguém merece ter a presença de uma pessoa portando um revólver e com o dedo no gatilho tremendo e apontado na sua cara. Ninguém merece isso, né? E depois ainda se dizem vítima da sociedade, porque se eles tremerem, ele dá um tiro na sua cabeça, a gente ainda sai como errado. Então, assim, é impressionante como é que as coisas são. E eu senti isso. Eu espero que ninguém sinta, porque é uma sensação de impotência que ninguém merece, né? Isso gera um desgosto. E eu tenho isso como minha prioridade, para ninguém mais passar. Por isso que eu passei, né? E é por isso que eu combato tanta violência, combato tanto a criminalidade. Eu acho que a gente tem que atuar de maneira preventiva. E acho também que a rede de vizinhos protegidos é algo sensacional, porque um dos elementos que mais se combate a criminalidade, um dos elementos chave é exatamente acionar os agentes de segurança pública no menor tempo possível. Então, a partir do momento que você tem um grupo, igual a gente tem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas um grupo que a gente tem vários sentinelas avançados, vários vizinhos tomando conta da gente, e a gente posta, tem ladrão aqui em casa. Além de ter agente de segurança pública ali, os próprios vizinhos, como eu já fiz também, eu já liguei para a polícia. Endereço tal, tem gente lá, né? E a gente percebe que os vizinhos também fazem isso. Isso gera uma força tão grande que os índices criminais são os menores da região metropolitana. Eu recebo os dados da Polícia Militar e, em termos de índice, hoje, o bairro Mangabeiras Comiteco é o menor índice de toda a região belo-horizontina. E te falo mais, o único índice que aumenta é o índice de apreensão de armas de fogo. Ou seja, é ótimo, né? O negócio é sensacional. Porque se está aumentando a apreensão, porque estão vindo para cá com isso. Se está aumentando a apreensão e não está acontecendo, é porque como eles estão aumentando a apreensão, não está acontecendo o crime porque está aumentando a apreensão. Né? Então isso é maravilhoso. Exatamente. E o que a gente fez, né, Borja? A gente fez um trabalho de aproximação com os agentes de segurança pública, ou seja, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. Por quê? Para a gente tentar estudar qual é a linha de ação das pessoas, né? Porque é uma quadrilha muito grande, e a gente começou a perceber que a linha de ação deles é sempre a mesma. Então, o que a gente fez? A gente criou um grupo forte. Esse grupo foi um sucesso, que a gente teve que sair do WhatsApp e do Telegram, porque bateu o teto, né? Explica só para o pessoal aqui como é que foi, para eles entenderem. A gente fez inicialmente aquele grupo por rua, sim. Aí depois do grupo por rua a gente passou, não cabia todo mundo, porque o WhatsApp na época só cabia 25 pessoas, né?
Acho que era 25 que o Era WhatsApp cabia. Aí um policial falou com a gente que o Telegram cabia mais e nós migramos para o Telegram. exatamente. Então, Inicialmente, quando a gente migrou, explica isso, como que é o modelo nosso, porque tem gente aqui que não é do bairro. E, aliás, ó, o Matheus está aí, Matheus, o músico, que toca os violinos nas festas aqui e agora nesse modelo, no momento de pandemia, tocou violino para todas as mães do bairro. que maravilha, que maravilha, Tá aí parabéns. assistindo a gente. Meu Mas pai tocava então, violino explica quando aí. era pequeno. Mas vamos lá. Como é que a gente fez? Tinha essa preocupação realmente, né, Borja? Porque é um absurdo a gente ser expulso da nossa própria casa. Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Inadmissível, né? Então, o que a gente pensou? Vamos colocar os líderes das ruas em um grupo e a gente tenta mapear o bairro inteiro. A partir do momento em que a gente constata a ocorrência de uma situação em qualquer lugar, a gente lança ali e o líder daquela rua lança no grupo deles. Porque, assim, o bairro ele tem várias associações de ruas, né? E cada associação de rua ali é formada por aquelas pessoas, geralmente 60% a 70% das casas, né? Que são as pessoas que contribuem para aquela associação ali e até mesmo para o vigia, né? Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um grupo que tem todos os líderes e esse grupo vai ser só segurança, né? Qualquer situação suspeita, independentemente de onde a gente estiver, a gente viu aquele grupo, a gente para o que está fazendo, verifica, vê se é na nossa rua, né? Se for na nossa rua, a gente replica para todos do aplicativo e se não for, a gente tenta ajudar de algum jeito. E o grupo foi um sucesso. Foi um sucesso. Não só os líderes das ruas começaram a querer entrar, mas todo mundo começou a querer entrar, né? Inclusive os próprios agentes de segurança pública que não possuem essa obrigação, porque usam telefones próprios, né? Com recursos próprios e não da corporação, eles começaram a dividir o tempo deles conosco através desses aplicativos. E começou a criar um grande fluxo de pessoas e, de repente, bateu o teto, né? A gente estava sem saber o que fazíamos e aí um militar falou, não, realmente, há um aplicativo maior maior que se chama Telegram e não o WhatsApp. Foi aí que a gente baixou o Telegram, né? E fizemos um grupo que é exclusivo de segurança. E hoje o grupo é um sucesso, porque tem aproximadamente 500 pessoas e não teve assalto de ninguém desse grupo, né? As tentativas que tiveram... Foram presos. Aquele caso... presos. Um dos últimos casos que nós tivemos foi uma vizinha nossa, né? Ela pôs no grupo imediatamente que os bandidos tinham entrado dentro da casa dela, Luciano. Exato. Imediatamente os vizinhos começaram a chamar a polícia chegou rapidamente. Em 2 minutos. 2 minutos. Eles tentaram ainda fugir da casa dela, mas a polícia acabou pegando e eles acabaram sendo presos. Então, um deles até, na hora que foi preso, já estava com o advogado lá de fora, que ele já tinha ligado para o advogado já estava lá esperando por ele. Mas, assim, a maluquice é tão grande que é nesse ponto. Então, assim, realmente, quem faz parte do grupo se beneficia do grupo, não tem como. Não tem como, é uma realidade. E sabe uma coisa que eu acho importante, Rodrigo, que eu acho interessante, e aí eu queria destacar? Que quando a gente começou, não sei se você lembra, a gente fez o grupo de segurança inicialmente, o povo ficou louco, porque aí todo mundo começou, você é de que rua? E você mora onde? E quem que é você? Aí o povo começou a conversar até de madrugada, e jogando figurinha. Aí começou a dar um problema, porque os policiais poderiam não validar o nosso grupo mais. Aí a gente fez 2 grupos. A gente fez o grupo Vizinhos, que é o bate-papo, que é a conversa nossa. Tem jabuticaba sobrando, o grupo Segurança. Tem alface, tem cachorro solto, tem cachorro preso, tem cachorro sumiu. Aí é o Vizinhos, né? Que não é exclusivo. E o outro é o exclusivo. Né? E o Vizinhos é assim, não, eu vou comentar do Vizinhos. Né? São os cachorros que sumiram, que acharam. Quem que é? Marceneiro, quem indica pedreiro, como é que funciona? Empregada, quem que é que indica? Trouxe da fazenda, caroço de limão para plantar, limão tal, assim, todo mundo quer o caroço. Até nesse ponto, né? Abacate. Trocar mudinha, eu tenho muda de tal coisa, então me dá a muda de tal coisa. Gente, o grupo Vizinho é um barato. Só quem está lá para saber. É verdade.
Porque Começou, na verdade, um comércio paralelo também. Começou um comércio essa pandemia, paralelo. quando eu fui ver, estava ali um cardápio de qualquer tipo de coisa. Aí uma fiscal da Vigilância Sanitária avisou uma pessoa da associação, da diretoria, falou, ó, eu vou fiscalizar. Eu postei lá e falei, gente, tem que ter selo aí. Aí o grupo ficou bravo. Foi comigo, o pessoal ficou bravo. Né? O grupo ficou bravo. Mas é um sucesso. Olha, esse grupo é um sucesso. E aí é isso que eu acho legal, né? Porque as pessoas... O que eu acho interessante disso é que todo mundo se considera parte. E os subgrupos vão crescendo, porque hoje a gente tem aquele grupo dos animais, do pessoal que resgata os animais perdidos e tudo mais, é um grupo paralelo que já foi feito em cima desse grupo. Tem agora aquele outro grupo de indicação, que já é um grupo paralelo feito em cima desse grupo também. Já tem um outro... que era o quê? Ah, o da energia fotovoltaica, o pessoal que se organizou para fazer a energia fotovoltaica mais barata da casa deles. Gente, para produzir energia, o pessoal, para conseguir desconto, fazem grupos, arranjam 10, 20 vizinhos e conseguem desconto com as empresas de 20%. Então, é ótimo, porque conseguem um desconto bom, porque muita gente junta para poder fazer um orçamento coletivo. Então, a gente faz orçamento coletivo. E aí é que tá. Aí eu quero que você coloque, né? Porque você começou a falar, eu tinha 1 milhão de desculpas para poder falar porque eu não vou. E aí, por que eu vou? E por que eu faço? Exatamente. E o que eu imaginei? Eu achei uma grande covardia o que fizeram. E eu tinha 2 opções, sair de casa, né, ou encarar a realidade e tentar mudar. E eu percebo, sabe, Borja, que infelizmente as pessoas do bairro, elas nos apoiam incondicionalmente, mas elas são muito caladas, elas são muito recuadas, né? E a gente precisa de ter uma liderança para colocar a cara a tapas ali, porque senão a gente fica sempre recluso, né? A comunidade fica reclusa, e nada ocorre na nossa região, né? E o que eu imaginei? Que eu poderia ser, de alguma maneira, uma pessoa que desenvolvesse um trabalho nesse sentido, em termos de segurança pública, porque eu não aceitava aquela situação de entregar o bairro para os bandidos. Então, assim que eu assumi a presidência da associação, eu não sei se você lembra, eu enchi o bairro de faixa. Falei, aqui tem segurança. Aqui tem segurança. Enchi. Todos os lugares tinham faixa. Aqui tem segurança, aqui a polícia age, aqui nós somos apoiadores das polícias, né? E um carinho especial à Polícia Militar, Guarda Municipal, enchi de faixas. Depois disso... Mesmo, eu tinha esquecido dessas faixas, foi verdade. E foi muito útil isso naquele momento. Foi, exatamente. Por quê? O que a gente percebia, principalmente entre os anos de 2000 a 2006, foi o primeiro surto de furtos e assaltos e arrombamentos à residência, né? E, inclusive, Borja, eles assaltaram todos os meus vizinhos, todos. Eu te falo que, antes disso, né, lá para 95, a minha família encontrava, a garagem ficava aberta. Aberta, garagem aberta, ninguém entrava, né? Agora não. Meu marido, na casa dele, a garagem era aberta também. Isso na década de 90. Eles começaram a fechar a garagem em 98. Pois é, ué. 98, até 90 a garagem ficava aberta também. A garagem ficava o dia inteiro aberta e nada acontecia, né? Isso foi em 90 e poucos, realmente, até 90, até 2000. Eu sei que de 2000 a 2005 começou essa primeira onda de assaltos, né? E era uma grande covardia o que eles faziam, porque eles arrombavam, eles tiravam o portão do trilho, abriam, testavam a cerca elétrica, testavam para ver se tinha gente lá dentro, entravam, né? E a partir dele faziam a limpa. E o bairro ficou inseguro. Eles assaltaram todas as casas. A minha foi a última, sabe? E a partir dali eu comecei a mobilizar. Eu lembro até hoje, foi sábado de manhã indo fazer uma prova. Eles deram uma marcha ré em cima do meu carro e saíram armados já, todo mundo. E assim, eu falei, eu não aceito isso. Não aceito e nunca vou aceitar. Foi isso que me motivou, sabe, Borja? E aí eu falei assim...
né? Isso te motivou, quer dizer, você vivenciou uma violência, porque as pessoas podem entender, eu vivencio uma violência, e isso é bacana da gente falar aqui, dentro do meu canal, até por causa disso. Porque muitas vezes, assim, eu posso vivenciar uma violência e correr, que é o que a maioria faz. Eu vou vivenciar uma violência, eu vivencio minha violência e eu saio correndo. Só que aí é que está. Na hora que eu não crio recursos para enfrentar e eu não crio estratégias para enfrentar, a minha vulnerabilidade aumenta e eu fico mais ansioso. Porque eu, em qualquer lugar, eu vou estar vulnerável. Exatamente. Então, se a gente não criar os recursos nossos de enfrentamento, não adianta. Porque em qualquer lugar que eu for, eu vou estar vulnerável. Então, olha só que interessante. O que você está colocando? Olha, eu vivenciei um trauma e eu resolvi enfrentar a situação. Ou seja, eu encarei a situação de frente e, olha, nós vamos resolver isso aqui. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, porque isso dá sentido, dá significado, né? E, assim, eu acho que isso te mobiliza. E isso é o que gera bem-estar. Eu saber que eu sou o sujeito de mudança. Eu saber que eu sou o sujeito de mudança do mundo que eu quero morar. Eu não quero ter que viver preso, né? Ou não quero ter que mudar toda a minha estrutura, porque algo pode me acontecer a qualquer momento, né? O algo de ruim que a gente fala, né? As pessoas com ansiedade, eles têm uma ideia de que algo de ruim pode acontecer e eles não têm recursos de enfrentamento da situação. Então, eles entendem o seguinte, eu sou vulnerável, e eles entendem que existe um risco enorme, eles superestimam a ameaça e subestimam a capacidade de enfrentamento. O que nós fizemos? A ameaça existe, é real. Nós estamos superestimando, não, ela é real. Ela aconteceu comigo. Não existe superestimar a ameaça, é uma ameaça real. Né? Nós vamos levantar a bunda da cadeira e vamos fazer alguma coisa. Porque ficar parado, sentado, é ficar esperando isso acontecer de novo, que é exatamente isso que você está falando. Eu não aceito, não vou deixar e vou fazer diferente para que isso possa acontecer. E isso gera bem-estar, né, Rodrigo? Você enfrentar o problema gera bem-estar. Com certeza. E o que eu percebi foi o seguinte, sabe, Borja, que a gente começou a trabalhar e as pessoas, elas se aproximavam da gente querendo oferecer algo em troca. Isso foi sensacional. Porque eu sou advogado, e eu montei meu escritório em 2008. E, assim, é só briga, contencioso, consultoria, é só lead, né, pretensão resistida, audiência. E aí eu já estava, assim, desgastado profissionalmente, não, pessoalmente por causa da minha profissão. Eu estava desgastado pessoalmente por causa da minha profissão, porque era muita confusão. Quando eu comecei a ser acolhido de braços abertos pelas pessoas da associação, e os moradores, de maneira geral, eu falei, poxa, legal demais, né? Eu vou... Mas é importante falar que você foi um mediador importantíssimo. Porque essa mediação que você fez, porque o Grupo Segurança, nós já tínhamos tentado, quando nós fizemos o movimento, a gente tinha tentado se aproximar da associação e não tinha havido uma abertura para nós, né? Assim, a gente, olha, nós não queremos, o que nós queremos, vamos juntar e vamos juntar forças. Sim. Porque a gente começou a fazer um movimento de segurança, eles falavam, não, isso aí é a parte, não é com a gente, tipo, não é com a gente. E depois, num segundo momento, houve a sua capacidade, eu acho que tem a sua capacidade de articulação ali, de tentar fazer essa junção, que eu acho que foi, assim, fundamental e diferencial, né? Sim, porque inicialmente eram 3 associações, né? Tinha o Mangabeiras, o outro Mangabeira, o Mangabeiras 2, e também tinha o Caçadores, né? Que era o Mangabeiras 3. Eram 3 associações. Acabou que o Caçadores existe, inclusive eles são bem atuantes, a liderança ali, a nossa líder é a Andréia Araújo. E agora o Mangabeiras unificou em uma associação só. E antes eles ficavam restritos a Zé Patrocínio Pontes e Praça do Papa. E o que eu fiz? Assim que eu assumi a presidência, eu unifiquei. Eu falei, o meu problema vai se iniciar desde o Minas
até a Praça JK, que ele é Sion, né? Ali já não é Comiteco mais. A Praça JK já é Sion. E ali eu procurei abarcar tudo e foquei em segurança pública. E assim, e obviamente, né, Borja, os problemas triplicaram não, né? Quintuplicaram. Assim, os problemas Porque aumentaram. enquanto a gente estava só no Comiteco, com os problemas do Comiteco, eram os problemas do Comiteco, aí virou problema do Comiteco, virou problema da Praça do Papa, virou problema da Praça JK, Praça da Bandeira, por aí vai. Exatamente. O que aconteceu? A gente começou desde eventos na praça, no Parque das Mangabeiras, ou seja, ali tinha um processo de permissão, em que ele é um parque, né? Ao invés de explorar em algo sustentável, em alguma atividade sustentável dentro de um parque, né, que seriam atividades compatíveis com o parque, com a do parque, não. Eles começaram a fazer grandes eventos, ali, Carnavalia, né? Então a gente embargou o evento, a gente foi até o Ministério Público, atuamos, e ali desde o Parque das Mangabeiras, né, Praça do Papa também começou muito problema de festa, baderna à noite, problema no Mirante da Copasa, aquela quantidade de droga, problemas também com cachorro, né, cachorro fora da coleira, que é um problema assim, gravíssimo, Borja. Eu queria só fazer um parênteses quanto a isso. O meu cachorro, quando eu corria, eu tinha um boxer. E se acredita que a única vez que ele se envolveu numa confusão na rua, ele saiu com a língua sangrando por causa de um poodle sem coleira? Você acredita nisso? O poodle entrou debaixo do meu cachorro. Aí eu tentei tirar e o poodle vindo atacando meu cachorro. E aí eu ali tirando meu cachorro, enforcando meu cachorro para tirar, uma covardia do mundo. E o poodle vindo mordendo ele. O poodle sem coleira. Então, assim, isso existe até hoje. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. O nosso vice, o Léo Magalhães, ele foi atacado por um pastor alemão. Ele estava andando com o Rottweiler dele na coleira, tudo direitinho, e um pastor alemão voando, pulou em cima dele, machucou ele muito, sabe? Isso é muito grave, tá? E você vê, não, meu cachorro é pequenininho, é manso, mas quando vê um maior, ele vem e ataca. Esse poodle, ele mordeu a língua do meu cachorro, sangrou a língua inteira, a gente levou ao veterinário, quase deu ponto. Então, assim, é um problema gravíssimo, as pessoas têm que se conscientizar quanto a isso. O cachorro é pequeno, é médio, é grande, vai sair na rua, coloque coleira. Sempre, né? Uma tia de uma amiga minha foi atropelada por um cachorro, teve problemas sérios, atropelada mesmo. O cachorro atropelou ela, um problema, quebrou perna, não sei o que lá, o bacia, sei lá como é que é, ficou não sei quanto tempo hospitalizada, foi uma coisa horrorosa. O Léo tá assim, ué. O Léo, nosso vice, ele ficou 2 semanas de cama. Ele falou que caiu, coitado, em cima do meio-fio, tô torto, e ele tá pesado. E olha que tem um Rottweiler, mas o Rottweiler é filhote, né? E o pastor alemão adulto, aquele pastor alemão bravo. Então, assim, isso é muito grave, né? E as pessoas têm que se conscientizar que cachorro tem que ser... Você pode andar e deve andar com cachorro na rua, mas os cachorros sempre com coleira, sempre, né? Isso acontece muito ali no canto do Parque das Mangabeiras também, o pessoal cachorro solto, isso é muito perigoso, né? Então, só voltando. Então, os problemas aumentaram, né? Que a gente estava só no núcleo do Comiteco ali, que era o núcleo de segurança, e a gente foi desde o Parque das Mangabeiras até a Praça JK, né? Então, assim, e eu comecei a perceber o seguinte, né, Borja, que é o melhor de tudo, é que os vizinhos sempre davam um feedback positivo. Os vizinhos estavam sempre querendo ajudar. Acabava a reunião, fazia fila para o pessoal, eu faço isso, eu posso ajudar com isso. Eu faço aquilo, posso ajudar com aquilo outro. E a Semana das Crianças da Polícia Militar, né? Como é que elas vão fazer para ajudar essas crianças? Então, assim, e a associação, graças à união dos vizinhos, fez vários trabalhos, e trabalhos esses que eu considero brilhantes. O primeiro deles é reformar a Companhia da Polícia Militar, da 127, né? Que era uma companhia precária, né? E o pessoal trabalhava ali como guerreiros. E eles não tinham estrutura física, porque ali o vestiário era praticamente junto com o atendimento. E o que a associação fez? Isso aí foi uma promessa ao tenente-coronel Webster, e depois o tenente-coronel Fábio sucedeu ele. Era o major Sérgio, na época da 127, depois passou para o major Rabelo. O que a gente fez sob a liderança do major Rabelo? Eu e a Andréia convidamos o Minas para participar dessa reforma. E a Associação de Mangabeiras ia doar material, a Andréia ia doar ia pagar a mão de obra, e o Minas ia supervisionar a obra, ia disponibilizar o engenheiro deles, e ia doar algum material que tivesse ali. E a gente desenvolveu esse trabalho em torno de uns 3 meses,
ficou show a companhia, ficou show, ela ficou maravilhosa. E o Minas, inclusive, doou vários armários para a companhia. Então, assim, foi um sucesso aquilo lá. Todas as vezes que eu entro lá, eu olho para lá e sinto orgulho, porque a Polícia Militar merece. Eles fazem um trabalho ali que é um trabalho singular, né? Um trabalho único. E veja bem, os vizinhos, todos eles falaram assim, vamos ajudar, eu mando lá, às vezes não só a associação, eles mesmos mandavam lá, mandava caminhão de areia, mandava concreto, mandava um tanto de coisa, e juntos a União fez a força e a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, né? E eu acho que é interessante o seguinte, porque não é só isso. Esse ano teve as cestas básicas, que nós doamos lá para Acabamundo. Cestas básicas lá no Acabamundo, né? A Vila Acabamundo, que é atrás da Praça JK, que é aquela favela, né? Uma favelinha que tem lá. Foi quantas cestas básicas que nós... 200 cestas básicas. 200 cestas básicas. Né? Tem geralmente o Dia das Crianças também, esse ano recolheu, e esse ano nós recolhemos brinquedo para criança 2 vezes, porque no início da pandemia a gente fez uma coleta, você lembra que nós fizemos uma coleta para poder... o pessoal que estava fazendo as limpas em casa, todo mundo em casa no início da pandemia, a Lu teve essa ideia de fazer a coleta, a Polícia Militar se prontificou, ia nas casas para pegar as coisas que as pessoas tinham para doar, e a polícia foi lá depois, mapeou as famílias que precisavam e foi lá fazer a entrega das doações lá dentro da comunidade. Então, assim, isso eu acho que é um trabalho de parceria bacana, porque é levar... Né, você vê, os brinquedos das crianças do bairro aqui foram poder utilizados pelas crianças lá da vila. E a polícia fazendo esse trabalho ali de conexão, né, esse meio do caminho. Que eu acho que é bacanérrimo isso, né? O sargento Eduardo mesmo vinha, pegava os negócios e tal, o pessoal trazia, ele vinha. Então, assim... Isso eu acho que é muito bacana e eu acho que a gente precisa estimular mais isso. Sabe uma coisa que eu ouvi muito na época? Eu falava assim, mas morador do Mangabeiras não vai querer saber de ser amigo do vizinho. Hoje nós somos amigos, todos. As pessoas se conhecem no bairro, fulano, ciclano. É o fulano que mora na rua tal. Às vezes a pessoa nem conhece a pessoa pessoalmente, visualmente, mas sabe quem é e já ficou amigo lá pelo grupo. Então, isso eu acho que é assim, uma mudança de cultura mesmo, assim, de como que as pessoas estão carentes e como que as pessoas querem colaborar, contribuir. Quando você fala, precisamos de dinheiro para isso, o dinheiro aparece, todo mundo ajuda, todo mundo quer fazer, né? Então, assim, eu acho que isso é bacanérrimo. E exercer cidadania. E, para mim, exercer cidadania é dar significado às coisas que a gente faz. Sim, eu também acho. Isso é sensacional. Quanto ao dinheiro, realmente, Borja, impressionante. Eu falo, mas eu também é o seguinte, né? Eu costumo falar, a gente tem que dar exemplo, né? Sempre que a gente faz uma chamada, a gente divulga isso no grupo que tem 450 pessoas, a gente joga a planilha ali para todo mundo ver. E nós somos os primeiros a doar também, né, Borja? A gente coloca o nosso nome, gente, vamos lá, R$50. Então, aqui, já doei, aqui, A gente doa para dar o exemplo. Doa, já, pronto. A gente dá o exemplo. Nós somos os primeiros. Né? Nós somos o primeiro. É engraçado, eu acho que... É por isso que eu acho, sabe, Borja? A gente tem que ser referência. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer o contrário, não. Para a gente mudar, a gente tem que dar o primeiro passo, entendeu? A gente quer dinheiro, vamos botar nosso dinheiro, entendeu? Esse que é o ponto, né? Nós queremos dinheiro para poder pagar as cestas básicas. Foi o que nós fizemos aquela vez. Cesta básica, fulano já deu, fazia a listinha, todo mundo ia pondo, daí a pouco o dinheiro apareceu. Exatamente. Né? E eu acho que isso é bárbaro, né? Isso é sensacional, e as pessoas gostam, né? As pessoas sentem firmeza. De vez em quando um outro aparece, meu nome não está aí não. Eu falo, meu Deus do céu, tem 50 nomes lá. Eu peço para a secretária fazer, coitada, a secretária concilia lá, sobe um tempinho, ela pega, aí às vezes esquece o nome lá, às vezes dá um garrancho, ela não entende o que é lá.
coloca, mas a gente, graças a Deus... Mas dá certo, né? No final das contas, dá super certo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, essa questão... Porque o que eu queria hoje com essa live era exatamente isso. A gente é muito preocupado com segurança. A gente quer ter bem-estar. Quem não quer ter bem-estar? Só que a gente tem uma tendência a ser muito acomodado. Sim. E quando você começa a movimentar, você vê que o resto movimenta junto. Então, por quê? Porque é natural, é um movimento natural. E que as pessoas, na hora que elas aprendem a fazer e começam a fazer, elas acham legal fazer. Então, hoje, o que eu vejo, assim, do movimento hoje, né, que é o movimento Mangabeira Sudoeste Unido, que já não é Mangabeira Sudoeste só mais, que agora é tudo, mas esse movimento, o que eu vejo que ele gerou muita coisa positiva para muita gente, assim. O que a gente já ajudou aqueles meninos do Acabamundo? O que a gente já fez de projetos e tudo mais que vão beneficiar a população não só do bairro, mas de outros lugares e de outras localidades. Agora, recente, eu pus lá no grupo uma moça que está grávida de trigêmeos e que não tinha como bancar. Um vizinho já doou coisa, o outro já doou coisa, eu hoje já mandei dinheiro para a conta da moça. Então, assim, porque eu falo, gente... A casa da moça é uma coisa horrorosa. Ela vai ter trigêmeos lá na favela da Serra. Ela não consegue nem entrar nem sair da casa. Não tem nem escada direito para ela entrar e sair. Como é que ela vai entrar e sair com trigêmeos se ela não fizer uma obra mínima? Mínima. Nós estamos falando em obra mínima. Então, assim, se a gente não fizer a nossa parte para poder ajudar as pessoas, ninguém vai fazer, não. E é possível fazer isso e é possível promover segurança também. Porque na hora que a gente se aproxima do Acabamundo, a gente traz os moradores para perto da gente também, a gente faz a conexão. Eu acho que o Estadual Pedro Aleixo, mesma coisa, a gente também incentiva, a gente procura uma aproximação, que os alunos dali é o pessoal aqui do aglomerado da Serra, entendeu? E faz toda a diferença, né, Rodrigo? Com certeza. E agora você vai sair candidato aí. Ó, gente, para quem não tiver vereador, ó, tá aí um candidato a vereador. É verdade. Focado em segurança, focado em bem da população, né? Eu tinha todos os motivos, exatamente. Eu tinha todos os motivos para falar, não vou, né? Mas você quer saber o que... Eu enchi sua paciência, pode falar a verdade. Eu enchi sua paciência, enchi tanto. Falei, você tem que ir, Rodrigo. Você tem que ir, que você resolveu ir. Você é uma pessoa que eu posso dizer que é o divisor de águas. Você lembra disso? Eu ainda falei, Borja, a gente tem que negociar com a minha esposa lá. Ih, minha esposa não quer saber. Falei, não, essa você deixa que eu resolvo. Exatamente. Ela foi a primeira que arrepiou quando eu falei. Ela falou, a gente não precisa. Para que você vai fazer isso? É difícil, né, Borja? O pessoal taxa o político como aquela pessoa que não tem opção de vida, né? E está lá para se arrumar. É isso. Porque a gente percebe esses organismos partidários. Mas, infelizmente, é porque tem muita gente assim lá, né, Rodrigo? Esse é o problema. Exatamente. Por isso que a gente precisa de gente com outro tipo de perfil para poder fazer isso. Né? Então, assim, né? E sem fundo partidário, além de tudo, né? Com outro perfil e sem fundo partidário. Porque usar fundo partidário, que é o dinheiro nosso, para poder... Público. Não, aí você tem que usar o dinheiro se alguém que acredita em você quis te dar para te ajudar na campanha, mas não tem que ser o dinheiro do povo para poder te financiar a campanha. Pois é, isso é um absurdo, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu estou adorando esse trabalho da associação, eu tenho pessoas, líderes e maravilhosos do meu lado, eu vou tentar. E aí participei do processo seletivo do Partido Novo, né? Que é o partido que eu mais tenho essa identidade. Eu sou liberal também na economia, eu acho que a gente tem que incentivar a livre iniciativa. A grande maioria das pessoas que eu me relaciono são empresários. E são pessoas de bem, né? São pessoas que geram emprego e renda, né? Aquela figura daquele empresário lá de criancinhas morrendo nas fábricas, isso até pode existir, sabe? Existe ainda. Existe ainda. Aqui em Belo Horizonte, eu não conheço.
Tá? Eu não conheço. E a gente tem que lutar Não, para mas mudar. é porque o pequeno empreendedor é diferente, né, Rodrigo? Né? Mas a gente sabe que ainda existe, assim, Existe ainda, sim. ainda existe um problema ainda grande aí. Mas eu acho que a maioria no Brasil, dos pequenos, a maioria é pequeno empresário, pequeno empreendedor, é gente que tem coisa pequenininha que está dando emprego, e é diferente, Exatamente. E né? que precisa daquilo, né? Como se É. empregado ele fosse. Então a gente tem que estimular, tem que incentivar, tem que reduzir essas burocracias. Ô Borja, para você criar uma empresa hoje, você precisa ver como é que é um absurdo o negócio, cheio de alvará, cheio de licença, cheio de taxa para pagar. Você vai naquele BH, não resolve, gasta o dia inteiro. Então, assim, por que você não desenvolve um aplicativo aqui, pega um alvará provisório pelo aplicativo mesmo, entendeu? Se tiver fiscalização, aí é outra história. Mas hoje parte da presunção de que o empresário tem má fé. E não deve ser assim, deve ser o contrário. Né? Deve incentivar a livre E iniciativa. o Zema está fazendo isso no Estado, né? Para poder fazer, para poder mudar, né? Porque precisamos fazer, a gente precisa fazer essa questão de incentivar as pessoas a investirem. E agora, principalmente com a pandemia, nós vamos precisar de emprego. Exato. E eu acho que isso é muito sério, porque nós vamos precisar agora, muita gente que está recebendo esse benefício agora, vai chegar no final do ano, vai deixar de receber, e a coisa vai ficar um pouco complicada. Então, acho que ano que vem a gente tem que escolher bem as pessoas, porque a coisa está muito difícil. E eu acho que cuidar de uma cidade, e os vereadores estão lá para legislar, e estão lá para fazer leis que possam, responsáveis. Porque, né, infelizmente, a Câmara Municipal hoje é uma vergonha, né? Então, assim... É uma vergonha. Assim, tinha lei que estava lá para ser assinada para poder colocar, para proibir a água de coco vendida no coco. Proibir a água de coco vendida no coco. Isso não existe, gente, uma coisa dessa. Então, assim, umas leis absurdas que estavam lá para serem votadas dentro em Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que a gente tem que modificar. E isso é que eu, assim, me encanta em você, que eu acho que é assim, tem um problema para resolver, arregaça a manga, vamos embora e vamos fazer. Exatamente. E a gente precisa de mais gente assim. E eu acho que uma coisa que me estimula, sabe, a fazer essa live é que outras pessoas também se toquem por essa história. Peraí, será que isso que está acontecendo na minha vizinhança, será que isso que está acontecendo no meu bairro, isso não pode ser uma coisa que eu posso fazer diferente, para que eu posso fazer a minha parte, eu posso dar minha raiva. Eu falo que eu usei minha raiva a meu favor nesse ponto, porque eu sou raivosa, o povo que me conhece sabe. Né? E você sabe disso, que você já falava, Borja, você estava quieta demais nessa reunião. Eu lembro do dia que você falou isso comigo, eu falei, Rodrigo, se eu abrisse a boca hoje, Rodrigo, você nem na sua polidez maior que você tem, você não dava conta de depois consertar o que eu ia fazer. Né? Então, assim, você lembra disso, você lembra desse evento, né? Então, eu falei, se eu abrisse a boca nesse dia, você na sua polidez não daria conta de consertar. Mas é porque o que eu falo, eu uso a minha raiva muito nesse ponto. Peraí, não, ninguém vai fazer? Não, então me dá que eu faço. Sim. Não, peraí, não tem solução? Não. Eu nunca aceitei esse não tem solução. Esse não tem solução. Já escutei 1 milhão de vezes de político. Falo, tem que ter. Também acho. Tem que ter. Né? Essa solução que eu estou dando pode não ser a que você pode fazer. Ok. Agora, o que você vai fazer para mudar? Porque tem que ter solução. Também acho. A solução qual que é, da forma que vai ser. E é isso que a gente precisa fazer. E eu entendo que as pessoas precisam começar a se entender como sujeitos de mudança. Também e nós somos sujeitos de mudança, nós somos sujeitos que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E aí a gente fica em casa, olha o tanto de gente em casa lá, vamos lá e reclama da vida, reclama da coisa. Para de reclamar da vida, vamos começar a colocar as coisas em prática, vamos começar a agir, fazer um bem para a sua comunidade, vamos engajar no projeto. Tem um projeto perto da sua casa que é legal, e se engaja nesse projeto, vai lá ajudar, vai lá fazer alguma coisa. Né? Borja, agora não sabe o que eu adianta sempre reclamar. falo? Sabe o que eu sempre falo? Ao invés de reclamar, me traga uma solução.
Porque é muito fácil você desconstruir. Eu aceito a desconstrução, mas primeiro me traga uma solução junto com a desconstrução. Né? Aí a gente discute os dois. Porque a gente já discute o problema com uma solução já pensada. Isso é muito bom, porque aí a gente consegue evoluir. E a gente precisa de referências, né, Borja? A gente percebe o seguinte, todo mundo reclama. Ninguém aceita, ninguém aceita as coisas como estão, mas ninguém faz nada para mudar. Né? A gente tem que ir para cima, a gente não pode aceitar algumas situações que a gente percebe que está ocorrendo. E assim, eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a isso, as pessoas passam a nos seguir e nos admirar. Né? E isso é sensacional. E é isso que eu procuro, isso eu tive no bairro, esse feedback positivo. E vocês são pessoas maravilhosas, você também, Borja, é uma pessoa que me inspira muito e está sempre ao meu lado. Deixa eu só fazer um parênteses antes que eu me esqueça, porque a gente falou muito da Polícia Militar e pouco nós falamos da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem sido maravilhosa conosco. Exatamente. Ela está sendo muito atuante, muito proativa. Fica aqui os meus parabéns a ela. E a gente conseguiu reformar aquele ponto que era da Polícia Militar em frente ao Parque do Paredão. Cedemos não. Estão ali fazendo um trabalho exemplar e também conseguimos um trailer na Praça do Papa. Então, a Guarda Municipal, que antes não tinha base nenhuma na nossa região, hoje tem 2 bases. Tem uma base fixa e tem um trailer. A base fixa em frente ao Parque do Paredão e tem um trailer dentro da Praça do Papa, que ainda conta com 3 olhos vivos. Então, assim, isso é fruto de um trabalho, obviamente, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de tempo, de dedicação, mas é um trabalho também de revezamento, né, Borja? Que uma hora é você, uma hora é a Cruzara, uma hora é o Dávila, cada hora, uma hora é o Vice, é o Léo. Então, assim, a gente vai revezando e trocando faz. Cada um segura um pouco esse fardo e aos poucos a gente consegue chegar lá. Não é isso? Pois é, e eu acho, a Guarda Municipal, eu vou falar também, que a Guarda Municipal, eu acho que assim, depois que eles armaram a Guarda Municipal, ela tem sido extremamente útil. Sim. E tem feito um trabalho conjunto com a Polícia Militar louvável. Também acho. As 2 juntas. E louvável, que eu acho que é coisa única. Não sei se é só aqui no Mangabeiras, não sei se em outros lugares eles fazem juntos também. Mas aqui eles têm feito um trabalho louvável, os 2 juntos. E que eu acho que a ideia é essa, em vez das polícias ficarem brigando quem que é a melhor e tal, vamos fazer um trabalho de parceria. Eu também acho. E eu acho que esse trabalho de parceria, ele só é possível, eu acho que é possível por causa do modelo que nós construímos. Porque eu acho que o modelo que nós construímos, ele agrega mais do que ele desagrega. Então, como assim? Porque geralmente nesse tipo de coisa desagrega. Mas o nosso modelo é um modelo de agregar. Né? Então, assim, e a gente sabe que não é fácil, né? Não sei se a Fernanda ainda está aí, mas a Fernanda é lá do Sion, ela sabe que não é fácil também. Porque ela depois, quando ela começou a pegar lá um negócio pesado, e o Sion é pior, porque é um bairro maior, um bairro com mais prédio, é um bairro que tem algumas particularidades mais complexas. E ela fez um trabalho brilhante lá também. Mas é isso, a pessoa tem que pegar o negócio, tem que falar, opa, peraí, tem que ter alguém para iniciar. Agora, o pior é que eu acho que as pessoas entendem assim, é um trabalho que eu não vou receber? Eu não quero um trabalho que eu não vou receber. Eu não quero um trabalho que eu não vou ganhar. Eu não entendo dessa forma, porque eu acho que a gente ganha tanto. Também acho. E outra coisa que eu percebo, sabe, Borja, que isso eu fico um pouco chateado. Eu lancei candidatura e estou na minha campanha, né? Aí outro dia eu fui levar 2 citrus para um amigo meu, aí o porteiro virou e falou assim, ô doutor, deixa R$50 aqui que você pode colar até citrus no teto do meu carro. Falou assim comigo. Aí eu fui papiei com ele, eu falei, aqui, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, a minha campanha é baratíssima e outra coisa, o que eu mais prezo é pela ética, tá? Então, assim, essa mentalidade de pessoas vendendo votos tem que acabar, entendeu? Você não pode permitir. Seu voto é importante, você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber em quem que você está votando, você não lembra nem quem que você votou na última eleição. Isso é muito sério. Aí conversei com ele, aí depois desse papo, assim, entra a gente um pouco, começou a conversar e tal. E, obviamente, né, não dei nenhum real para ele, deixei todo o meu material para o meu amigo. Aí meu amigo me liga.
Falou, Pedrão. Cara, você me manda mais um citru? Na hora que falou isso, eu saquei. Eu falei, se o porteiro que quis ver, ele falou assim, por quê? Ele falou assim, porque o porteiro gostou de você aqui, ele falou que ia colar o carro dele. Assim, Você é uma conversa que eu convenci você ele. convenceu a mudar a mentalidade. Exatamente. Então, assim, eu falei com ele, eu falei assim, eu combato isso, entendeu? Isso não pode existir. Você tem que entender com quem que você está votando, quais são as propostas das pessoas, se essa pessoa é séria, né? Por exemplo, o Partido Novo tem muito critério, né? Eles colocam a pessoa tem que primeiro passar por uma série de provas, né? E Não, depois de uma série de provas... Já basta dizer que os 8 deputados eleitos estão entre os 10 primeiros no ranking dos políticos, né? Pois é. Exatamente. Você vê o nível deles. Então, assim, são pessoas muito gabaritadas, que têm sessão negativa de tudo, ou seja, são pessoas que não têm processo, são pessoas que não devem, são pessoas íntegras e probas, né? E probas, né? Não é improbas, é probas. Então, assim, isso é muito bom. Eu acho que a mudança vem do partido. Eu acredito, inclusive, é um dos poucos partidos. É o único partido que eu acredito, né? Tem uns outros aí que tem outras pessoas legais também, mas o Partido Novo tem um destaque especial a ele. E estou confiante, sabe, Borja? Eu acho que a gente tem que crer na mudança. Eu tenho 2 filhos, como eu falei. Eu quero um mundo melhor para eles. A gente tem que testar para fazer a diferença naquilo que depende da gente. Rodrigo, eu tenho 1 minuto só. Quero te agradecer, querido. E eu vou deixar com você para você finalizar aí, ó. Adorei você estar aqui comigo. Obrigado. Valeu demais. Eu acho que se a gente inspirar outras pessoas a quererem fazer semelhante, isso ia ser muito, muito bom. E eu acho que a mudança está na gente. A mudança não tá fora, não. Tá? É na gente. É a gente que é capaz de fazer ela. Aí fica com você a palavra. 40 segundos. Tá ótimo. Boa, Joia. Eu vou falar rapidamente aqui também. Queria te agradecer imensamente. Você é uma pessoa inspiradora desde o início do movimento Mangabeiras. E, graças a Deus, as coisas estão fluindo muito bem. E acredito na mudança. A gente tem que acreditar em algo. E no que a gente acreditar, a gente tem que colocar muito amor. Né? Porque aí sim, a gente vai ter a dedicação necessária. E, com isso, mudar e ser referência para que os próximos sigam os nossos modelos. Assim como o Matheus Simões falou. O Matheus Simões virou para mim e falou, Rodrigo, eu plantei uma semente lá na Câmara Municipal. Vá lá regar. Né? É isso que eu estou buscando, é isso que nós vamos fazer, e se Deus quiser, nós vamos fazer toda a diferença. Borja. Obrigada, Eliana, obrigada, né? Querida. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo que estava aí com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado.